Pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema um pouquinho espinhoso, mas muito importante para compreender as feridas da nossa geração. Quando a gente fala da nossa geração, a gente fala do grupo de jovens que maior sofreu com a propaganda antifamília. Antes da geração dos nossos pais, é possível que os avós de vocês não sejam separados, né? Mas os pais, sim. Então, nós temos números que mostram que em determinados locais, mais de 50% das crianças ou vivem em famílias monoparentais, em famílias que foram atingidas pelo divórcio, ou em famílias reconstruídas, em que você tem um padrasto, filhos de um outro casamento de um lado, filhos de um outro casamento do outro. Então, essas crianças, de alguma forma, viveram esse rompimento, viveram esse período de abandono. Ah, Marília, mas o que você quer com essa aula? Você quer mostrar que a gente é muito coitado e que as influências dessa quebra, dessa destruição familiar foram nefastas? Também. Mas ao fim dessa aula, ou na próxima aula, depender de quantos minutos a gente levar para explanar o assunto aqui, eu vou falar para vocês como é que nós vamos fazer memória, né? Qual é o antídoto para a crise de paternidade, né? Como é que a gente vai fazer com que a nossa memória não seja uma memória de dor e abandono. Como é que a gente vai conseguir se autodeterminar aqui para frente para ganhar uma determinada fortaleza, uma capacidade de olhar para o nosso passado e não somente permitir que essas feridas determinem as minhas ações, né? Mas louvar a Deus por todas elas, né? E ser alguém que não é fruto do abandono, mas do amor de Deus. Apesar de que essas duas realidades são verdade na nossa vida. Muitas vezes o abandono e, obviamente, o amor de Deus, né? O que eu quero contar para vocês? A crise de paternidade é uma das realidades mais nefastas e uma das realidades que mais influencia a crise da mulher. Então, nós tivemos a nossa identidade sexual, a nossa psique, a própria percepção da nossa natureza, a nossa maturidade afetadas pelo abandono paterno. O pai, ele tem uma missão muito específica na família. É dele o dever de autoridade. Eu já falei isso para vocês em outras áreas, né? De outras aulas. É dele também o dever de proteção, de manutenção, de sustento. Então, né, o Jeremy Lejeune, eu acho que é esse o nome dele, né? Ele diz que na formação do bebezinho, o pai doa os genes que formam ali a parte mais externa, que vai ligar a mãe para o sustento, né? E a mãe organiza, enfim, os dados biológicos que formam o bebê, e o bebê se forma sozinho, mas a mãe organiza, né, aqueles dados biológicos. Então, é como se fosse um espelho daquilo que acontece, de um sinal da masculinidade, né? A masculinidade, ela protege, ela envolve a casa com a capacidade de sustento, e não só sustento financeiro, mas sustento emocional, né? Proteção, cuidado. Então, a presença do pai, e não somente do pai, porque muitas de nós estão assistindo essa aula e estão dizendo assim, nossa, mas eu tive um pai. Mas muitas vezes você teve um pai não virtuoso, que não foi essa imagem de Deus na sua vida, né? Então, a gente precisa entender o que no nosso coração é ferida aberta dessa relação com um homem não virtuoso ou com o abandono paterno, né? Entender, obviamente, para curar e nos determinar para um novo futuro, uma nova resposta de amor, mesmo ante o abandono, né? E aí, o que acontece? Quando a gente fala de paternidade, a gente fala também de toda uma relação, de toda uma realidade que envolve a segurança da própria mulher como mãe. Então, nós temos duas realidades. Nós temos a realidade de que o abandono paterno, ele faz o pai ser ausente, né? Então a gente não tem essa oposição sexual para entender a formação da nossa própria identidade. E a gente tem uma mãe que fica muito fragilizada e que precisa assumir os dois papéis. Ela precisa de uma determinada ação heróica, né? Então ela precisa trabalhar mais, ela precisa ser a segurança daquelas crianças. Então ela vai precisar ter uma determinada personalidade que englobe em si o masculino e o feminino. Então é difícil a gente se relacionar. Muitas vezes a gente vai, né? Essas mães que ficam sozinhas, ou elas amputam a vida, né? Elas geram ali uma quebra na vida infantil das suas meninas. Então elas falam, filho, olha, o papai saiu de casa, agora sou eu e você. Então elas geram uma maturidade avessada, né? Construída ali aos trancos e barrancos. Que gera nessa menina uma responsabilização indevida, né? Não é aquele momento, ela não é responsável
por aquelas realidades. Ela precisa de um ambiente seguro para se desenvolver. Ela não pode, por exemplo, ter dividido com ela dores emocionais do abandono, realidades muito graves. Então, a criança, em determinado momento, ela precisa de segurança. A maturidade dela tá baseada na previsibilidade. Então, ela tem em casa um ambiente seguro, ela tem a figura do pai, ela tem a figura da mãe, né? E ela sabe o que vai acontecer. Ela não consegue ter proporcionalidade para lidar com o risco, né? A qualquer momento alguém pode vir para casa e nos despejar de casa. Eu vi isso acontecer muito em famílias que acabaram. A família, a mãe de ser despejada de casa para uma casa menor, porque o pai quer o dinheiro, porque quer isso, porque quer aquilo, né? Mesmo que não seja justo isso, mas eu vi isso acontecer. Então a criança não consegue lidar com esse risco. Meu Deus, mãe, por que você está ansiosa? Porque, filho, talvez a gente seja despejado. A criança não lida com o risco, ela quer lidar com a previsibilidade, ela precisa de um ambiente seguro. Com o tempo, ela começa a compreender o risco. Então, poxa, eu vou atravessar essa rua aqui, não é que eu estou 100% seguro. Eu posso ser atropelado, mas essa estatística, ela vale o risco, eu preciso atravessar a rua. Ah, mas eu posso usar determinados mecanismos que me protegem ainda mais. Eu vou, atravesso na faixa, etc. Então você vai crescendo em maturidade, até a maturidade máxima, né, de que eu percebo a segurança máxima, de que a ideia de que existe um Deus que me sonda, que olha pra mim, que cuida de mim. O Rubinho, ele costuma dizer aqui em casa que quando uma criança vai de um ponto a outro da sala, tanta coisa pode acontecer que só pode existir um Deus a guiar o passinho daquela criança pequenininha, né? Que só pode ter um anjo da guarda. Então, essa expectativa de que a minha segurança, ela passa a ser firmada na presença de um Deus, na experiência de que eu tenho de que Deus cuida de mim. Mas esse caminho da formação da segurança da criança até a vida adulta, até a adolescência, até a vida adulta, né? Ela tem um tempo. E a parte inicial dela é a previsibilidade e a segurança total. Então essas crianças, elas podem ter a infância, essas meninas, elas podem ter a infância amputada. Eu tive uma infância amputada, Marília. Eu tive que lidar com dramas dentro da minha casa que eram superiores a mim, né? Ou então, essas crianças, as mães obsessivas, se tornam muito ansiosas, começam a ter uma relação com a criança por causa da relação de abandono, por causa da dificuldade da própria vida, começam a ter uma relação com aquela criança, uma relação doentia. Então tem mães, por exemplo, que sofreram um abandono e os filhos dormem na cama da mãe até muito tempo na adolescência. Os filhos se tornam os maridos, então quando os filhos vão casar, gera aquela relação complicada. Eu fui abandonada pelo marido. A mãe, em vez de estar vivendo a saída de um filho de casa, está vivendo um novo divórcio, está vivendo um novo padrão de abandono, né? Então ou a adolescência, a infância é amputada, ou a infância é estendida e a criança não amadurece porque ela passa a ser tratada como uma hipercriança. Um infantilismo toma conta daquela família, né? O que acontece, pessoal? Toda essa confusão na identidade sexual, na percepção, o que a minha mãe é? Ela é homem, ela é mulher, ela é pai, ela é mãe, o que meu pai é? Eu não tenho aquela posição. Ela começa a afetar, inclusive, a nossa relação com Deus. Porque a figura da paternidade, ela é, para mim, ausente, estranha ou violenta, né? Então, quando eu falo Deus, essa concepção, Deus é meu pai, é uma das concepções mais poderosas e importantes para a vida da mulher. Se na hora que eu escuto Deus é meu pai, eu escuto pai, o que é pai? Pai é um cara ausente, pai é um cara violento, né? A minha própria relação com Deus, ela já começa truncada, ela já começa problemática, né? O que acontece, pessoal? Eu também não me sinto digna. Eu não me sinto única. Entender o amor pessoal por Deus, por mim, é mais difícil. É mais difícil, mas não é impossível. Entender esse amor pessoal, porque numa sociedade em que existe paternidade, todo mundo tem um nome. Ninguém é indivíduo anônimo. Não tem repetição estéreo. Eu tenho 10 filhos. 1, 2, 3, 4, tudo igual. Não. O pai e a mãe conhecem os filhos, os gêmeos, pelas pequenas singularidades de cada um. Então, uma sociedade sem paternidade é uma sociedade em que as pessoas não entendem que elas são únicas, que elas são singulares, elas não têm o olhar do pai, né? O olhar da mãe, o olhar do pai, porque muitas vezes a mãe está com problema psicológico, está fora de casa, está tendo que trabalhar. Então, essa criança é um número na escola. Ela é mais um número ali. Número 1, eu era o número 19 na chamada. Número 19, eu sou o número 19. Aquela criança, ela tem problema com a autoridade, porque a autoridade, ela é boa, porque o pai dá o limite.
Só que o pai dá o limite não com autoridade, não com autoritarismo, com autoridade amorosa. Então ela começa a se relacionar bem com a autoridade. O que é a autoridade? A autoridade começa a se formar na cabeça daquela menina, ela começa a compreender. A autoridade é um movimento do amor do meu pai por mim para o meu bem. Proibições para o meu bem. E quando eu estou na escola, o meu pai está na minha chancela. Aquele professor tem autoridade sobre mim, um homem desconhecido tem autoridade sobre mim, mas porque o meu pai delegou. Eu tenho pai. Se ele fizer qualquer coisa aqui, eu vou dizer ao meu pai. Só que quando eu estou na escola, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. E eu estou sob a autoridade daquele homem estranho, aquela autoridade é estranha, não é amorosa. Eu não encontro fundamento de amor na autoridade de um professor se existe a ausência paterna, se existe a ausência materna, né? A ausência paterna e, por conseguinte, a ausência materna, que tem que sair de casa, que tem que estar em outro lugar, que não está em comunhão. Quando eu perco essa imagem da mãe e do pai que se amam, que estão juntos, né? Que olham para aquelas crianças como o fruto do seu amor, eu dificilmente vou compreender. A complementariedade sexual, feminina e masculina, ela é compreendida dentro de casa. Pelo amor do pai pela mãe, da mãe pelo pai, né? Então, essas imagens, elas não são aprendidas aqui com esse proselitismo e esse blá 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 que eu faço com vocês. Elas são compreendidas ao longo da vida. Se não foram compreendidas ao longo da vida, vão ser compreendidas agora pela tua vida de oração e pela tua vida de estudos, né? A gente vai curar essas feridas. Na verdade, quem vai curar essas feridas é Deus, né? Mas, aos poucos, a criança vai aprendendo, aos poucos a criança vai compreendendo a complementariedade, a diferença, ela vai observando, as crianças aprendem tudo observando. E dentro de casa, essa lição fundamental. O pai é paternidade, a mãe é maternidade, e a paternidade e a maternidade, que estão no centro da vocação, da maturidade, né, da mulher e do homem, são fundamentais. E essa educação sexual é dada sem que se diga uma só palavra. Na dinâmica e na valsa que é feita ali dentro daquela casa, né? O que acontece? O pai também ele é muito, muito importante para a formação da autoconfiança e da maturidade das crianças. Por quê? Porque o vínculo materno da criança e da mãe, ele é muito violento, né? Ele é instintivo, ele é um amor de entranhas. Então a mãe, por exemplo, a mãe de primeira viagem, quando o bebezinho nasce, aí ela parece uma onça brava. Não toca no meu bebezinho, não pega no meu bebezinho. Depois ela vai aprendendo com os filhos que se seguem, né? A ser mais tranquila. Mas essa relação de proteção, de que nem o cachorro, quando você chega perto da cria dele, ele morde, ela se estende um pouquinho mais. E a mãe, ela pode se tornar obsessiva, ela pode se tornar super protetora. E essa super proteção, ela não é interessante para a criança. Então o pai, ele quebra a unidade materna e infantil sem quebrar. Porque o pai é aquele que ama profundamente a mãe, que em consonância com ela, porque ele é o homem que ela confia, consegue retirar ali do ninhozinho, né, do puerpério o bebê e trazê-lo para um outro mundo. Principalmente, isso é muito importante para os homens. Então, a criança, o homem, a menina e o menino também, mas principalmente o homem, sai do seio paterno, do mundo materno, para entrar no mundo paterno, que é o mundo real, que é o mundo do trabalho. Então, esse distanciamento, essa quebra da unidade que vai sendo feita, não de uma maneira drástica. Joga lá a criancinha da creche. Ai, mãezinha, isso é só um período de adaptação. E a criança aos berros, vomitando, vermelha de chorar por um mês. Ah, isso é super normal. Vai nessa que isso é super normal. Vai nessa que isso é super normal. Esse vínculo paterno e materno que precisa ser rompido, é rompido aos poucos, para depois ir para a escolinha, mais seguro. Eu compreendi que existe alguém, né, para além da minha mãe, mas essa transição foi feita com aquele que nós temos mais segurança no mundo, que é o nosso pai. Então ele é fundamental na quebra desse vínculo, né, na condução da quebra desse vínculo. Então os pais, né, e aí quando isso não acontece, o que acontece? Essas crianças se tornam menos autoconfiantes, se tornam menos autodeterminadas, justamente por causa da falta desse vínculo, né? O que mais que eu posso falar para vocês sobre a crise de paternidade? Ah, Marília, agora eu vou odiar meu pai e minha mãe porque eu não tive uma vivência boa, saudável, afetiva na minha infância. Não, pelo amor de Deus. Os teus pais são as maiores vítimas da propaganda antifamília que nós temos na história, né? A geração deles foi atacada, eles foram formados com a ideia de expurgo de raízes religiosas, de hedonismo, o papinho da novela, o papinho da engenharia social entrou profundamente na cabeça dos nossos pais, eles não foram educados, né? Eles são a geração, né? A geração que veio no pós-guerra, a geração em que as pessoas pensaram, né? A gente está estudando agora também os efeitos da pós-pandemia, né? O que as pessoas
no que isso mudou o comportamento das pessoas? Será que as pessoas estão mais religiosas, menos religiosas? É importante a gente entender também, né, esses períodos. E após a guerra, aquela explosão de desejo de viver, de desejo de aproveitar a vida, né? Então, os homens da guerra não gostam de crianças, os homens da guerra querem ceifar a nossa juventude. Então, a ideia era, esquece a geração passada que eles quase mataram o mundo inteiro. Vamos criar tudo do nada. Então, a geração deles foi essa geração dos anos rebeldes, de olhar para trás e se envergonhar do passado recente. Então, isso, o que houve, né? A gente perdeu os nossos bons exemplos, a gente começou com a política antifamília, o fim do romance. Eu já falei pra vocês que o fim do romance é muito complicado, porque é o fim da corte, a mulher que precisa vir, a obscenidade, a relação sexual, né? O fim da sacralidade da mulher, as famílias pouco numerosas. Pessoal, falar uma coisa muito importante pra vocês, que aqui no Fechado a gente pode falar. O nascimento dos filhos, eles trazem problemas para os casais, mas eles renovam o amor. Eles renovam, eles oxigenam aquelas famílias. Então, quando eu ceifo a minha procriação, os meus filhos, com 2 ou 3 filhos, né, com 2 ou 3 crianças, naquele momento ali eu também perco, de alguma forma, o motor de amor que Deus pode trazer de novo para essa família. O vínculo, Marília, filho não segura casamento. Não segura, mas oxigena, mas traz nova vida, nova responsabilidade. É a minha prole. O meu marido tem responsabilidade sobre as minhas crianças. Ele tem parte na criação das nossas crianças. O feminismo diz assim, homem é imprestável, homem não tem que estar aqui, homem só serve para, enfim, fins sexuais, né? Mas a presença, o reconhecimento que paternidade também não é maternidade, é outra coisa. Mas esse reconhecimento traz o homem ao seu lugar, chama o homem à responsabilidade dele. São os meus filhos. Né? Essa relação, esse vínculo que tem que acontecer desde muito pequenininho. O vínculo com o pai, às vezes a mãe fala, ele não parece com você, esse gene é o da sua família. Não, meu amor, essa criança é parecida com você, olha como ela é linda. Eu quero que ele torça para o seu time, eu quero que ele ande com você, eu quero que ele pareça com você. Eu lhe amo tanto que eu quero que meu filho pareça com você na forma como você fala, na forma como você age. Isso traz o homem a essa responsabilidade. Então, os nossos pais, eles viveram um mundo que não era assim. Eles viveram o mundo da guerra dos sexos, né? E aí, na nossa próxima aula, eu vou falar pra vocês que antídoto é esse para essa crise de paternidade. Obviamente é o começo de tudo, a gente precisaria passar horas e horas falando sobre isso, mas aguarda a próxima aula que eu vou trazer pra vocês a importância da contemplação da paternidade divina na cura das nossas feridas da falta de paternidade.